Esse podcast pode conter descrições de cenas fortes e com conteúdo violento, o que pode ser prejudicial para algumas pessoas. Recomendamos cautela para pessoas sensíveis ao tema. Oi, sou Emerson Rodrigues e você está ouvindo Pauta Segura, os bastidores da reportagem. O episódio de hoje vai ser um pouco diferente dos anteriores. Do episódio 1 ao episódio 9, falamos sobre um tema específico e eu conversava com um repórter em cada programa. Hoje teremos Emanuela Campelo, a Manu, e o Messias Borges juntos. Falaremos sobre os principais assuntos que pautaram a segurança pública no ano passado. E também conversaremos sobre previsões para a nova gestão da Secretaria da Segurança Pública, que tem um novo delegado federal no comando da pasta. E também se haverá mudança nos métodos de gestão da Secretaria de Administração Penitenciária, já que o secretário foi mantido. Em 2022, tivemos queda nos índices de homicídios e de roubos, mas também 3 chacinas, um duplo homicídio trágico de policiais rodoviários federais e mortes em um posto de saúde. Além disso, investigações relevantes da polícia e do Ministério Público resultaram em operações de combate à corrupção nas polícias, tortura em presídios e contra a ligação de facções criminosas com o jogo do bicho. Por fim, faremos uma análise sobre o que podemos esperar na segurança pública e na administração das cadeias e presídios, que têm sofrido com fugas e denúncias de tortura. Para começar, no ano passado fechamos com queda nos homicídios e roubos. Olá, Manu, você poderia começar falando dessa redução, já que você fez uma matéria especificamente sobre queda nos homicídios. Oi, Emerson. Oi, Messias. Bem, as estatísticas mostram realmente que teve uma queda no número de CVLIs, os crimes violentos letais intencionais, em 2022. Mas mesmo com essa queda, o número de mortes violentas no Ceará ainda é bastante alto. Até o último levantamento disponibilizado pela SSPDS, que foi no dia 21 de dezembro, eram 2.906 pessoas assassinadas no Ceará só no ano de 2022. Esse número, a gente fez uma conta, ele resulta, em média, 8 mortes a cada dia. Mas mais do que os números, esses casos mostram a gravidade de cada uma dessas ocorrências, incluindo registros de mortes em colégio, dentro das casas das próprias vítimas. Esse foi um ponto que marcou bastante 2022, a gravidade, a truculência dessas mortes. Depois a gente fala mais sobre esses casos, a gente vai detalhar algum desses casos. Olá, Messias, tudo bem? Apesar da queda nos índices de homicídios, tivemos 3 chacinas. Você poderia comentar um pouco sobre cada caso desse? O número foi menor do que em 2021, quando tivemos 7 casos. Mas ainda assim são episódios graves. Comenta, por favor, Messias, sobre esses casos de chacinas em 2022. Oi, Emerson. Oi, Manu. Como você falou, Emerson, em 2022 o Ceará teve 3 chacinas. Uma em Juazeiro do Norte, em fevereiro, com 4 mortos. O crime aconteceu nessa casa, no bairro Triângulo, em Juazeiro do Norte. De acordo com a polícia, foi por volta das 2 horas da madrugada de hoje. De acordo com informações de testemunhas, 7 criminosos já chegaram atirando dentro da residência. 4 pessoas morreram na hora, 3 homens e uma mulher. Uma vítima usava tornozeleira eletrônica. Outras 5 pessoas ficaram feridas e foram levadas para o Hospital Regional do Cariri. Entre os que foram baleados, uma criança de 4 anos e uma adolescente de 15. Uma no bairro Lagamar, em Fortaleza, também em fevereiro, também com 4 mortos, e a última em Monsenhor Tabosa, no mês de maio, no interior do estado, que também teve 4 mortos. 4 pessoas foram assassinadas hoje em um ataque de tiros, outras 3 ficaram feridas e, entre elas, crianças. Mais detalhes agora com a Maristela Gláucia, ao vivo. Oi, Maristela, boa noite para você. Subiu, o número de pessoas presas, suspeitas desse crime? Isso, Thaís. Boa noite para você, boa noite a todos. Até agora, 8 pessoas foram presas, suspeitas de envolvimento nessa chacina que aconteceu hoje pela manhã no bairro Alto da Boa Vista, em Monsenhor Tabosa. De acordo com a polícia, 6 pessoas estavam em uma casa que foi invadida por 3 homens armados. Eles atiraram, deixando todos que estavam no local baleados. Um idoso de 70 anos e um garoto de 12 anos morreram no local. 4 pessoas foram socorridas.
Um adolescente de 14 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. 2 meninas de 10 e 11 anos e uma jovem de 18 anos que sobreviveram ao ataque foram transferidas para o hospital de Crateús. Momentos depois, os criminosos ainda atiraram em outra rua em um comerciante de 40 anos. O comerciante foi executado quando abria a loja. As equipes policiais foram reforçadas nessas buscas e até agora, como eu falei, 8 pessoas foram presas. Ao total, foram 12 mortos em 3 chacinas. É um número menor do que 2021, que teve 7 chacinas com 30 mortos, e isso é um reflexo de um ano que teve queda no número de homicídios, como a Manu falou. Ainda falando sobre homicídios, tivemos um caso que repercutiu demais, não só no estado, mas nacionalmente. A morte dos policiais rodoviários federais em maio deste ano. O que chamou a atenção nesse caso, Manu? Conta para o nosso ouvinte. Emerson, quando eu dei uma olhada geral nos crimes violentos de 2022, percebi que maio foi um mês com muitos casos de repercussão no Ceará e em todo o país, como esse caso que você acabou de citar. No dia 18 de maio, eu tinha acabado de voltar de férias e o Messias estava de férias, quando de manhã acordei e comecei a mexer no celular e não demorou até que um assunto tomasse conta de vários grupos no WhatsApp. Ali chegavam as primeiras mensagens que 2 policiais tinham sido mortos na BR-116. As 2 equipes do SAMU que chegaram aqui fizeram a verificação dos sinais vitais dos policiais rodoviários federais. Infelizmente, foi confirmada a morte dos 2 policiais rodoviários federais aqui nesse trecho, na alta do viaduto da Oliveira Paiva, no bairro Cajazeiras, já aqui chegando mesmo a BR-116. O caso foi confirmado, foi se desdobrando e as peculiaridades daquele ocorrido tomaram uma repercussão rapidamente. Afinal, esses 2 policiais foram mortos enquanto trabalhavam. A maior parte dos repórteres aqui da redação do Diário se voltaram para essa cobertura e eu vim para a redação mais cedo também para participar dessa cobertura que teve uma abrangência nacional. Esses 2 policiais, como eu estava dizendo, foram mortos enquanto trabalhavam. Uma pessoa em situação de rua tomou a arma de um deles, disparou e matou eles 2. Logo depois, essa pessoa também foi morta por um outro policial que passava naquele momento. Uma tragédia que em poucas horas repercutiu nacionalmente e já estava na manchete de diversos jornais. Eu cheguei no jornal para participar dessa cobertura. Enquanto isso, um outro colega se deslocou até a BR para apurar algumas coisas mesmo no local, em loco. Manu, durante a apuração desse episódio, um outro caso chamou a atenção. À medida que a apuração desse caso ia se desenrolando, a gente ia obtendo mais informações sobre o que tinha acontecido, quem eram os policiais, quem era o atirador. Aí surgiu uma outra informação. Que informação foi essa? Isso. 18 de maio foi um dia muito movimentado. Até considero que tenha sido o dia mais movimentado aqui na parte de segurança do ano de 2022. De manhã aconteceu isso com os policiais e à tarde, quando a gente ainda desdobrava o tema, eu estava a caminho da PFOS para tentar falar com as famílias desses policiais para saber da liberação dos corpos, veio uma outra informação. Dessa vez era uma tentativa de chacina. 3 pessoas mortas em um posto de saúde no bairro Dias Macedo. 3 pessoas foram baleadas e mortas no posto de saúde Edmar Fugita, que fica no bairro Dias Macedo, ali nas proximidades da Arena Castelão. As testemunhas disseram que criminosos invadiram a unidade de saúde e conversaram com uma das vítimas, tiveram ali uma discussão e logo em seguida começaram a atirar. Nisso, 3 pessoas acabaram mortas, 2 morreram dentro do posto de saúde e uma foi encontrada caída na ciclofaixa da Avenida Alberto Craveiro. Eu cheguei aí para a PFOS, passei lá, eu estava com o repórter fotográfico Kid Júnior e depois da PFOS a gente foi para o endereço do posto de saúde. Chegamos eu e ele nesse local do triplo homicídio. Já tinha muita polícia cercando as ruas do entorno, muita gente chorando, assustada. Inclusive, o pessoal ainda comentava sobre o fato de manhã e o comentário naquele dia era como o Ceará estava inseguro para todos. Quem estava no posto de saúde, do lado desse posto de saúde tinha uma escola pública, então a gente notou realmente muita presença de crianças e adolescentes de farda naquele momento também. Todo mundo estava comentando que dia era aquele, né? Que dia tenebroso era aquele.
E a ação foi filmada, né? Porque existiam câmeras no posto de saúde. Isso. Inclusive, depois, a gente conseguiu acesso a essas câmeras e mostramos, né, no desdobramento dessa tentativa de chacina, o porquê e como se deu a ação criminosa naquele dia. Lá no posto, nos arredores, quando a gente conseguiu confirmar quem eram as vítimas, a gente acabou descobrindo que uma delas era um idoso que estava naquele posto de saúde, acompanhado da filha, para mostrar um exame. Consegui identificar os parentes desse idoso, que estavam naquele momento junto à polícia, já responsáveis ali por ajustar alguns trâmites. Falei, muito breve, não gravei nenhuma entrevista com a família desse idoso, e eles se questionavam muito assim, os filhos, poxa, deveria ter sido eu no lugar do meu pai. Logo no dia mais movimentado para a segurança pública, como você falou, Manu, eu estava de férias, então não participei da cobertura nem desse duplo homicídio dos policiais rodoviários federais, nem desse ataque que terminou com um triplo homicídio no posto de saúde, mas a gente vê que apesar da queda dos homicídios, por causa desses episódios que a população ainda se sente insegura, né? Os dados não retratam realmente a sensação de segurança da população. Nos últimos 2 anos, há quedas de homicídio no estado, mas o que a gente vê, e também quedas de roubos, né? Nesses últimos 2 anos, mas o que a gente vê é que a população cearense continua com medo. A gente vê isso mesmo, Messias, no dia a dia. E eu até acredito que a população tem essa percepção pela gravidade desses crimes, né? Pela como eles costumam agora ser marcados por tragédia que acontece dentro de escola, dentro de casa, dentro de posto de saúde, tragédia que vitimiza policiais. Eu acho que é isso que fica marcado na mente da população. Além disso, a gente também teve muitas mortes de crianças, né? E adolescentes ali nas primeiras idades, nos primeiros anos de vida, que foram mortos principalmente por combate entre facções criminosas, né, que tem tomado o Estado e que tem participação tanto em mortes individuais como também nessas chacinas que a gente detalhou. Todas elas foram fruto da guerra entre facções criminosas que se proliferam no Estado. Agora fica uma pergunta que eu quero fazer para os dois. Como foi que a polícia atuou depois desses casos? Ela conseguiu identificar e prender os responsáveis por essas mortes? No caso da morte do duplo homicídio dos policiais, o suspeito morreu logo após. E aí, devido a esse único suspeito ter sido morto ali naquele momento mesmo, isso não resultou em nenhum processo contra ele, porque, enfim, não tem como processá-lo. Já no caso do triplo homicídio no posto de saúde do bairro Dias Macedo, os suspeitos foram presos ainda em flagrante e realmente, até como o Messias estava comentando, foi mais uma situação no ano de 2022 que foi devido a uma guerra entre facções criminosas. A gente percebe muito também o que aconteceu em 2022 e foi o que aconteceu nesse caso do triplo no posto de saúde, que os suspeitos eles estavam trocando de camisa, né? Estavam rasgando a camisa, como eles dizem, estava tendo uma troca de facção criminosa e aí eles queriam se vingar uns dos outros e planejavam ataques, planejaram chacinas. Inclusive, esse fato no posto de saúde, eles queriam que acontecesse uma chacina, foram para lá para se vingar dessas 2 pessoas, dessas 2 vítimas dentre os 3, e o terceiro acabou sendo o idoso que estava lá para mostrar um exame naquele dia. No caso das chacinas que ocorreram no estado no ano de 2022, Emerson, houve suspeitos presos tanto em Juazeiro do Norte como em Monsenhor Tabosa, inclusive mandantes dessas carnificinas, mas na chacina no Lagamar, que ocorreu aqui em Fortaleza, a polícia nunca divulgou se houve algum suspeito preso ou mesmo se o caso foi elucidado. A gente estava até se questionando mais cedo se essa chacina teria sido mesmo uma chacina ou 2 duplo homicídios, né, ou 2 mortes de cada lado de facção em um possível confronto, mas depois nós recebemos a informação que foi considerada uma chacina, mas nós nunca recebemos informações se houve algum suspeito preso, como ficou a investigação desse caso. Acredito que ainda esteja em curso. Mais uma vez tivemos as facções no centro desses crimes graves que a gente
na rua agora, né? Em 2022 tivemos também novas fases da Operação Gênesis, uma operação do Ministério Público que apura crimes cometidos por policiais. A operação foi tema dos episódios 2 e 3 do podcast, com a reportagem premiada do Messias no prêmio do Ministério Público do Ceará, Maçãs Podres, né? E o Messias vai relembrar um pouco sobre as fases da Operação Gênesis que foram deflagradas em 2022. Emerson, esse link que você fez foi perfeito, porque essa Operação Gênesis foi iniciada em 2018 com uma investigação sobre um líder de uma facção criminosa paulista que, a partir da apuração, da análise de dados extraídos do celular desse chefe de facção, a própria polícia, né, e o Ministério Público chegaram a policiais que se relacionavam com traficantes, principalmente na região do Bom Jardim, em Fortaleza, e deixavam eles cometer esses crimes, né? Se aliavam a eles para protegê-los e também para obter vantagem financeira, sendo pela venda de drogas ou de armas de fogo, ou mesmo pela proteção deles, né, naquela região. E a partir disso, o Ministério Público do Ceará, junto com a SSPDS, junto também com a Controladoria Geral de Disciplina, começaram a investigar e encontrar vários grupos formados por policiais nesse consórcio com traficantes, né? Muitos tinham o objetivo de extorquir outros traficantes e obter vantagem financeira, e a partir daí foram deflagradas 8 fases da Operação Gênesis. Somente neste ano de 2022 foram 3 fases, né, nos meses de fevereiro, abril e julho, da 6ª à 8ª fase. Ao total foram cumpridos nessas 3 fases 23 mandados de prisão, muitos deles contra policiais que se associavam a esses traficantes. Na 6ª fase, os alvos foram apenas civis, né? Pessoas que não são agentes de segurança, que atuam em uma facção carioca no Janguruçu, em Fortaleza. Já na 7ª fase, os alvos eram membros de uma facção que atuam na Serrinha e na Itaoca, bairros também de Fortaleza. Por último, na 8ª fase, os alvos foram 3 policiais militares e 3 traficantes que atuavam como informantes dessa organização criminosa formada também por esses PMs. Foi uma operação muito importante, né, que continua sendo, pode ter novas fases, e que a gente retratou em uma série de matérias especial sobre as investigações tanto do Ministério Público como da Controladoria Geral de Disciplina contra policiais civis, militares ou mesmo penais, o que originou a série Maçãs Podres, que, como o Emerson falou, foi premiada no Prêmio do Ministério Público de Jornalismo. Bem, parabéns, Messias, pelo prêmio e pela série de reportagens. Obrigado, Emerson. Em outra frente, tivemos a investigação da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, a DRACO, contra o Jogo do Bicho e a ligação do Jogo do Bicho com as facções criminosas. Porque a gente sabe que o Jogo do Bicho, atualmente, ele funciona amparado em decisões judiciais. O problema foi que a DRACO verificou que as facções criminosas estavam lavando dinheiro, empresários ligados ao Jogo do Bicho. Pelo menos isso é o que a polícia afirma que constatou. A gente ainda está fazendo o acompanhamento dessa investigação e esses empresários, por enquanto, são suspeitos, né? A Manu cobriu esse caso e fez também uma série de reportagens sobre isso, e ela vai atualizar para a gente como é que está o andamento dessa operação, como foi e como está até agora essa operação. Mais uma vez, até na fala do Messias, a gente percebe as facções criminosas à frente desses crimes aqui no estado do Ceará, a força que essas facções ainda têm aqui mesmo com o passar dos anos, mesmo com muitos desses líderes já estarem presos, né, por algumas vezes essas facções desarticuladas, mas eles têm muita força sim, e até mesmo para ganhar novamente essa força, eles começaram a se aliar com o Jogo do Bicho, né? E aí a gente pensa, qual é a relação do Jogo do Bicho e facção criminosa? É realmente ali uma nova fonte de renda para essa facção. Eles perceberam no Jogo do Bicho que ali eles poderiam ganhar muito dinheiro e começaram a se aliar com esses empresários do Jogo do Bicho para ganhar esse dinheiro.
Esse tema voltou às manchetes do jornal. A gente já vinha trazendo há algum tempo essa informação de que facções criminosas estavam delimitando ali em determinado bairro, principalmente da periferia, somente uma lotérica poderia atuar, e essa lotérica seria atrelada a uma facção criminosa. E a gente acabou descobrindo isso, foi mais a fundo. Em 2022, a Polícia Civil deflagrou a Operação Saturnália. Empresários foram alvos dessa operação, tanto empresários como mandantes mesmo de facto nem estão mais no estado do Ceará. Alguns deles nem foram detidos, já outros permanecem na prisão. E a gente percebe realmente como a facção criminosa ela sempre procura aí novos meios, dessa vez ligada ao jogo do bicho, para conseguir um maior poder financeiro, para conseguir todo esse dinheiro que acaba se voltando para o tráfico de drogas, para o tráfico de armas, e até mesmo para que essa facção conquiste mais poder e atue em mais regiões do estado do Ceará e em outras partes mesmo do país também. Outro episódio lamentável que tratamos aqui foi a Operação Martírio, sobre tortura nos presídios. O Messias entrevistou alguns promotores sobre essa operação e ele vai nos dizer como é que está o andamento, como foi e como está o andamento dessa investigação da Operação Martírio. Emerson, já há alguns meses ou até anos, nós recebemos aqui no jornal várias denúncias de tortura nos presídios, e isso culminou em uma operação do Ministério Público do Ceará, junto com a Controladoria Geral de Disciplina, chamada Operação Martírio, que prendeu 4 policiais penais que eram suspeitos de cometer tortura em vários detentos da unidade prisional Professor Olavo Oliveira II, em Itaitinga. Uma operação cumpriu mandados de prisão preventiva contra 4 policiais suspeitos de torturar detentos do sistema prisional do Ceará. Isaac Macedo tem as informações ao vivo agora pra gente. Boa noite, Isaac. Oi, Nádia. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. Foi uma operação do Ministério Público e da Controladoria Geral de Disciplina, tá? Tudo isso começou depois que uma vistoria mostrou que alguns detentos de uma determinada ala de um presídio em Itaitinga, na região metropolitana de Fortaleza, apresentavam lesões corporais. E aí veio então essa suposta prática de tortura, que seriam, portanto, aí efetivadas por esses 4 policiais penais. Segundo as investigações, mais de 70 presos tinham indícios de tortura, apresentavam ferimentos no rosto, braços ou pernas, e eles afirmaram ainda aos investigadores que as sessões de tortura praticadas pelos policiais eram frequentes, com o uso de tonfas, que são aqueles armamentos semelhantes a cacetetes, além de tapas, socos, enforcamentos e inalações de gás. Os servidores ainda obrigavam os presos a cantarem e a dançarem como uma forma de humilhação. Essa operação terminou na prisão desses 4 policiais penais, que continuam presos, né? 2 foram presos de imediato, outros 2 se entregaram depois à justiça e estão respondendo tanto criminalmente como também na seara administrativa, na Controladoria Geral de Disciplina. Depois de tantas denúncias, muitas que a gente nem consegue confirmar, ou que não são investigadas por falta de indício, a gente espera que seja educativa essa operação, né, para que acabe esse tipo de comportamento dentro do sistema penitenciário, que é uma prática bem retrógrada e que a gente ainda se surpreende de receber tantas denúncias dessa forma. Messias, a gente teve inclusive acesso a alguns documentos onde tem foto, registro das próprias câmeras de segurança dentro das unidades prisionais. A gente percebe quão degradante. Quão graves são essas situações dentro das unidades e que muitas vezes, como foi no caso dessa Operação Martírio, o próprio diretor da unidade está entre os acusados. Tem lá diversos depoimentos que o diretor da unidade ficava à frente. Quando ele não estava à frente dessas práticas, ele permitia, né, a permissividade dessas pessoas, como se só porque estivessem ali naquele local pudessem ser vítimas aí de qualquer coisa. A gente percebe muito isso. Não aconteceu uma vez, 2 vezes. A gente recebe diariamente esse tipo de denúncia. Sempre buscamos realmente investigar, apurar e questionar as autoridades
o porquê disso. Eu queria só deixar claro também que os episódios que a gente já tratou especificamente sobre o caso das maçãs podres, que é a série de reportagens do Messias, o primeiro episódio, que foi sobre o crime organizado e o jogo do bicho, que foi o primeiro episódio do podcast, que foi com a Emanuela. Quem quiser saber mais detalhes sobre esses casos, volta lá no podcast, acessa o Diário do Nordeste, leia as matérias e lá você vai encontrar todos os detalhes, inclusive áudios que a gente conseguiu, áudios exclusivos, fotos, documentos, enfim. Quem quiser mais detalhes, escuta os episódios anteriores do podcast e vai no site do Diário, que as matérias estão lá completas com todas as informações. Bem, por fim, mas não menos importante, eu queria ouvir vocês sobre os desafios dos novos gestores da segurança pública, né? Segurança pública e sistema penitenciário. Na segurança pública, o governador eleito Elmano de Freitas nomeou como titular da pasta o atual secretário executivo, que é o delegado federal Samuel Elânio, né? Ele assume o lugar de Sandro Caron, que foi para o Rio Grande do Sul assumir a pasta de lá, a convite do governador eleito do Rio Grande do Sul. O governador eleito Elmano seguiu o mesmo caminho do ex-governador Cid Gomes e do ex-governador Camilo Santana. Eles mantiveram, na titularidade da pasta, delegados federais, né? O governo Cid tinha um delegado, começou com um delegado federal, que era o Roberto Monteiro. Todo o primeiro mandato do Cid foi com o Roberto Monteiro. O Cid começa o segundo mandato com o Coronel Bezerra, um coronel da Polícia Militar, e ele, no meio do mandato, ele tira o Coronel Bezerra e nomeia um outro delegado federal, que era o delegado Servílio de Paiva. Depois, o Servílio de Paiva termina o mandato do governador Cid Gomes, assume o governador Camilo. O governador Camilo nomeia Delcy Teixeira, que também era delegado federal. Aí o Delcy foi substituído por André Costa, também delegado federal. Aí o André, que pregava o slogan de mau gosto, para dizer o mínimo, justiça ou cemitério, que ficou marcado na gestão dele também o terrível ano de 2017, que teve mais de 5 mil homicídios no estado, recorde na história do Ceará, e também o aumento nas mortes causadas por policiais, né? André Costa saiu e entrou Sandro Caron, já no segundo mandato do Camilo, que tinha um perfil mais discreto. O secretário Caron fechou sua gestão com queda nos índices de homicídio, né? Eu queria ouvir de Messias e Emanuela as perspectivas para a gestão do secretário executivo e futuro secretário titular da Segurança Pública, o Samuel Elânio. Bem, eu particularmente acredito que o Samuel vai continuar um trabalho que o Sandro Caron já vem fazendo, que é principalmente um trabalho muito focado na implementação de tecnologia a favor da segurança pública, né? Tem aí o Espia, que eu acredito, na minha opinião, é um dos melhores programas aí dos últimos anos, que fez cair muito o número de roubo e furto a veículo, aumentou a taxa de resolução desse tipo de crime. Agora tem flagrante de uma abordagem que terminou com uma prisão. Vamos ver? Olha aí, o suspeito está dentro do carro branco. A polícia está na cola dele, tá? O carro foi localizado pelos sensores do Espia, que faz parte do sistema de inteligência da polícia. E essa abordagem foi por volta das 6 horas da noite do último domingo. Dentro do carro estava um casal. Mais um caso que a gente mostra aqui, né, Nádia? Do uso do Espia, das câmeras de vídeo monitoramento da polícia, que resulta em prisão. Tem um outro caso em que o suspeito de roubo é localizado e preso com a ajuda do Espia, tá? Também foi no último domingo, no centro da capital. A polícia localizou pela placa esse carro aí, essa caminhonete. Esse carro foi roubado na Praia de Iracema, segundo a polícia, e localizado no centro. É a caminhonete branca, que já parou ali ao lado. Agora, detalhe, hein? Essa tecnologia tem ajudado a reduzir o roubo de carro no estado do Ceará. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, a queda foi de 45% no ano passado. A minha expectativa é essa. Eu acredito que
na segurança pública, na SSPDS, o trabalho vai ser dado continuidade, mas temos que chamar atenção sempre para as mortes violentas, para as mortes que incluem policiais como suspeitos, né? A gente percebeu que 2022 foi um ano com policiais bastante envolvidos em assassinatos, em facção criminosa, e eu chamo muita atenção para esse ponto, para que a população, até mesmo que a população acredite mais e dê mais confiança para essas forças de segurança, mas que seja uma confiança realmente em troca aí de situações que esses policiais estejam na condição de proteger e não sejam mais um aí dentro do mundo do crime. Emerson, como a Manu falou, é uma escolha de continuidade porque ele já estava sendo o número 2 da pasta, né? Era o secretário executivo do Sandro Caron, e agora o Samuel Elânio assume a titularidade, é um delegado federal que tem muita experiência no combate ao tráfico de drogas, era a delegacia que ele comandava na Polícia Federal já aqui no Ceará, né? Então ele tem essa expertise de inteligência e contatos com pessoas de outros estados e até de outros países, porque atuava dessa forma já na Polícia Federal, mas ele tem alguns desafios, né, para poder melhorar a segurança pública do Ceará. Ele tem de tentar ter um terceiro ano seguido de redução de homicídios e roubos, que há muitos anos o estado do Ceará não consegue. No governo Camilo, o estado não conseguiu essa redução por 3 anos seguidos, então ele tem esse desafio. Em 2021 e em 2022 já houve redução de homicídios, então se 2023 também conseguir reduzir esses homicídios, vai ser um momento muito importante para a segurança pública. E ele também tem um desafio de diminuir o poderio e o surgimento dessas novas facções criminosas. Temos dado algumas matérias no Diário do Nordeste sobre o surgimento de novas facções, além da guerra que já existia, está sendo cada vez mais ampliada aqui no Ceará, tanto na capital como na região metropolitana e até no interior, em todos os municípios. E também eu acho que é um grande desafio para esse novo secretário investir na Polícia Civil e na inteligência, né? Eu também acredito ser válido não só para a Polícia Civil, mas também existe um investimento maior na perícia forense, né? E quando a gente acessa alguns processos, a gente vê que alguns casos demoram a ter alguma resolução, demoram a ter uma denúncia do Ministério Público, porque a própria PFOS diz que não tem como realizar a perícia porque não tem gente suficiente, porque não tem material suficiente, e isso impacta muito, inclusive, para a gente conhecer quem são os autores desse crime e, consequentemente, responsabilizar essas pessoas. Acredito também aqui em 2023 e nos próximos anos, Polícia Civil, PFOS, também sejam bastante valorizadas, que aumente o contingente. Um dado também que a gente precisa levar em consideração é o trabalho da Controladoria Geral de Disciplina, né? Que foi mantido também o nome do Rodrigo Bona como o Controlador Geral. Ele já está há vários anos, aí, desde a gestão do Camilo, como o titular da CGD, que tem tido muito trabalho, na verdade, né, de combater crimes cometidos por policiais. A gente já divulgou e vem divulgando muitas matérias sobre isso. E com a eleição também do Elmano, a gente tem a permanência da CGD, que em 2022, durante aí, enquanto a gente não sabia, enquanto estava na época da campanha, chegou a ser cogitado por um dos candidatos que a CGD, que a controladoria, né, fosse extinta. Mas agora a gente já sabe que a CGD vai permanecer. A CGD, na minha opinião, tem um trabalho muito importante. A gente vê aí realmente muita responsabilização desses policiais que cometem algum tipo de crime. Muitas vezes, depois de muitos anos, a gente nota que alguns deles aí acabam, o processo, a sindicância acaba sendo arquivado, mas também tem muito desfecho aí que esses policiais são retirados da corporação. Já na administração penitenciária, antes de ser nomeado no início do segundo governo Camilo Santana, no segundo mandato do Camilo Santana, o Mauro Albuquerque enfrentou ataques nas ruas, né, ordenados por facções, quando o nome dele foi dito que ele seria o secretário. Ele não tinha nem assumido ainda, começaram os ataques
e em represália à indicação dele, né? O que até ontem era concentrado apenas em Fortaleza e região metropolitana se estendeu para várias cidades do Ceará. Aqui no telão você tem uma noção da proporção que tomaram os ataques em todo o estado. Há registros de ações criminosas em 21 cidades. São cerca de 50 ataques dos mais diversos. Há ônibus, Topics, veículos da Cagesse e da Enel, equipamentos públicos como câmeras de vídeo monitoramento e fotossensores, prédios públicos, prédios particulares, bancos. A gente vai mostrando para você ao longo da edição dessa noite e verificando também as consequências disso tudo. Mas no final do mandato do Mauro Albuquerque, saiu a Operação Martírio, que a gente divulgou, já falou aqui sobre ela. E agora, o que é que a gente prospecta para a próxima gestão do Mauro Albuquerque, já que ele foi mantido no cargo, né? Emerson, é mais uma escolha do Eumano de Freitas, novo governador do estado, de continuidade, né? Então, o que a gente espera é que continue o sistema penitenciário da forma que está, mas o grande desafio do Mauro Albuquerque é diminuir essas denúncias de tortura e que não seja de outra forma, senão acabando com isso, né? Que não tenha tortura realmente. Ficou comprovada aí na investigação, ou pelo menos há fortes acusações e indícios de que houve tortura no IPPO-2, né? Foi o que a gente descobriu nessa Operação Martírio, mas claro, isso aí ainda, a investigação vai ser aprofundada e os policiais penais podem ser responsabilizados ou não, né? Podem ser inocentados também, mas o grande desafio para o Mauro Albuquerque é que não cheguem denúncias todas as semanas aqui na redação de que uma mãe teve um filho torturado, que um preso foi espancado, que sofreu alguma retaliação por algum comportamento. O sistema penitenciário precisa agir na lei e ser duro como estava sendo no início da gestão Mauro Albuquerque, mas sem esses excessos que cometam crimes, né? No geral, Messias, os números do sistema penitenciário são bons, né? A gente percebe aí que nos últimos anos reduziu o número de fugas, mas eu acho que falta um pouco de transparência do que acontece lá dentro. Falta um pouco de transparência tanto para esses familiares que muitas vezes buscam a gente até aqui enquanto jornalistas para saber o que os filhos passam lá dentro. E falta transparência, inclusive os advogados reclamam um pouco dessa falta de transparência. Os próprios parentes, os familiares, aí nesse momento de visita, a gente passou por um período de pandemia que por muito tempo tivemos as visitas suspensas. E ainda tem mesmo aí a questão, dentro da SAP, do presídio de segurança máxima, né? Quem são essas pessoas que estão dentro do presídio de segurança máxima? Quanto tempo elas vão ficar ali? O porquê também que elas estão naquele local? A gente fez uma reportagem recente, inclusive de algumas entidades questionando a ida dessas pessoas para dentro dessa unidade de segurança máxima que a gente tem aqui no estado do Ceará. Concordo, Manu. E tem outro ponto que você falou sobre a queda do número de fugas, né? Diminuiu muito nos últimos anos, mas fica um alerta para essa nova gestão do Mauro Albuquerque, se pudermos chamar assim, que nos últimos meses tem tido várias fugas no sistema penitenciário, principalmente no IPPO-2 também, no IPPO-2. Inclusive teve uma fuga bastante suspeita de 3 presos que foram condenados na Justiça Estadual por participação em uma chacina e no trânsito para o presídio foram soltos, né? Conseguiram fugir, na verdade. É uma investigação que precisa ser feita, porque eles pularam do carro em movimento para poder fugir, sendo que eles tinham acabado de ser condenados na justiça por um crime bastante grave, que foi uma chacina ocorrida aqui no Ceará. E ninguém ouviu nada, ninguém viu nada. Ninguém sabe de nada até agora, até o dia que a gente está gravando, continuam foragidos. E os policiais penais que estavam fazendo essa escolta não ouviram quando os presos pularam do carro em movimento, quebraram a cela do carro e fugiram. Só souberam quando chegaram no presídio sem os detentos. Bom, esperamos que as gestões, tanto da Secretaria da Segurança, da Controladoria Geral de Disciplina, da Secretaria de Administração Penitenciária sejam exitosas, porque essas gestões sendo bem feitas, bem sucedidas, quem ganha é a sociedade. No final, quem ganha é a sociedade. Então, agradeço demais pela colaboração de Messias e Emanuela.
foram intervenções importantíssimas e reflexões também que a gente precisa parar em determinados momentos e fazer essas reflexões que foram super importantes sobre os desafios que esses gestores têm pela frente. Esperamos que eles sejam bem-sucedidos. Este foi o Pauta Segura, seu podcast semanal sobre os bastidores das principais reportagens sobre segurança que você lê no Diário do Nordeste. Siga nosso podcast no Spotify, na Amazon Music, assine na Apple Podcasts, se inscreva no Google Podcasts, no YouTube e favorite no Deezer. Dessa forma você recebe uma notificação e não perde nenhum episódio novo. Gostaria de pedir para você compartilhar nosso podcast com parentes, amigos, dar as estrelas que você acha que nós merecemos no Spotify. Também peço que você deixe seu comentário e avalie nosso programa em outras plataformas da sua preferência. Se você tiver qualquer sugestão, crítica, dúvida ou foi citado e quer direito de resposta, envie um e-mail para podcastpautasegura@svm.com.br. Neste episódio usamos áudios da TV Verdes Mares e de entrevistas feitas pela nossa equipe. Esse podcast foi produzido e roteirizado por mim, pela Emanuela Campelo e pelo Messias Borges. Eu fiz a edição de áudio, a voz da abertura da repórter Tatiane Nascimento, a supervisão do conteúdo é da Aline Conde e da Giovana Rodrigues, a coordenação de núcleo é da Karine Zaranza e a gerente de jornalismo é Ívila Bessa. Espero vocês para conhecer os bastidores de mais uma grande reportagem aqui do DN. Até semana que vem e um feliz ano novo, um feliz 2023, que todos tenham muito sucesso.